Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós iniciaremos uma nova sequência de lições na nossa escola bíblica dominical. Será uma nova série de aprendizado. Desta vez, nós estudaremos e comentaremos sobre o livro e a vida de uma pessoa histórica. Aprenderemos importantes lições baseadas na biografia de Jó. Deixe-me me apresentar, ok? Eu sou o irmão Josué Pereira, estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Nós estamos aqui em Itaquaquecetuba. O Ministério no Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro e nós estamos aqui sob a supervisão do pastor setorial, o pastor André Felipe. Então, o que acontece? Nós estamos iniciando o estudo das lições do quarto trimestre de 2020, da revista de adultos da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O estudo desse trimestre, ele tem como tema geral a fragilidade humana e a soberania divina. O tema é estudado a partir do sofrimento e da restauração de Jó. O escritor, deixe-me apresentar logo na nossa primeira lição, o escritor e comentarista das lições desse trimestre é o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves, ele é escritor, ele é conferencista, ele é membro da Comissão de Apologética da CGADB e também ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Antes de eu apresentar a lição de hoje, eu gostaria de relacionar os títulos das lições que nós vamos estudar durante esse trimestre. Em menos de um minuto, eu estarei apresentando os títulos de todas as lições. Tudo bem? A nossa revista que estudaremos nesse quarto trimestre é esta revista aqui. As lições estão contidas nesse material. Vamos ver aqui os títulos. Eu vou ler na minha revista aqui no computador para poder ser mais prático. Então, a primeira lição nós estudaremos, será apresentada a nós o livro de Jó. A segunda lição, a lição de número 2, quem era Jó? Lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Lição de número 4, o drama de Jó. Na lição de número 5, o lamento de Jó. Lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Na teologia de Elifaz. Depois, na lição de número 7, nós vamos estudar a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. E depois nós vamos estudar na lição de número 8, a teologia de Zofar, um terceiro amigo de Jó, onde ele defende que o justo não passa por tribulação? É uma pergunta também na nossa lição de número 8. E na lição de número 9, nós vamos ver que Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Na lição de número 10, nós vamos ver a última defesa de Jó. Na lição de número 11, aparece o quarto amigo de Jó, que é Eliú e a sua teologia. E aqui tem uma pergunta: o sofrimento é uma correção divina, baseado na teologia de Eliú. Na lição de número 12, quando Deus se revela ao homem, e nós terminaremos o nosso trimestre com a lição de número 13, aprendendo quando Deus restaura o justo. Tudo bem? Então, vamos para o título da nossa primeira lição, vamos para o nosso textuário e também para a nossa verdade prática. Então, o título da lição número 1 é O Livro de Jó. O textuário está em Tiago, no capítulo 5, e o textuário diz o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó
e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Repetindo, é uma referência bíblica de Tiago, capítulo 5, versículo 11. A nossa verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 3 porções bíblicas. Primeira em 2 Timóteo, a primeira porção, a primeira referência está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A segunda referência está em Ezequiel, capítulo 14, no versículo 14, versículo 19 e versículo 20. E por fim, em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Se você anotou, poderá fazer as leituras posteriormente. Vamos entrar no comentário propriamente dito da nossa lição? A introdução que nós separamos aqui para poder dar abertura a essa primeira lição diz o seguinte: há coisas que acontecem na vida do crente que, inevitavelmente, levam-o a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo, aqui é uma pergunta, se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como esta podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos nesse trimestre, que é o livro de Jó. O nosso objetivo é compreender o que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e aos seus amigos. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido, ok? Vamos ver aqui no nosso primeiro tópico. A lição, como as demais, ela também está dividida em 3 tópicos com seus subtópicos. Então, o primeiro tópico vai nos apresentar a autoria, o local e a data, ou melhor, a autoria, local e data do livro de Jó. Deixe-me falar aqui, fazer uma leitura sobre o autor do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Então, quem escreveu de fato o livro de Jó tem sido motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo por Esdras. Então, são nomes que são apresentados como supostos escritores do livro de Jó. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, quanto ao autor, nós estamos vendo que o autor ele é desconhecido. A pessoa, vamos falar um pouquinho aqui sobre a pessoa, essa pessoa histórica, a pessoa de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel, no livro que leva o seu próprio nome, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem na terra, que na referência diz estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Então, essa aqui é uma palavra do Senhor,
onde nós estamos vendo Deus por intermédio do profeta Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14, citando a existência de Jó, assim como a existência de Noé e como também a existência de Daniel. Então, nós estamos vendo aqui que realmente Jó foi uma pessoa histórica, uma pessoa que existiu nessa terra. Vamos ver aqui sobre a terra de Jó. Já no início do seu texto, lá em Jó capítulo 1, versículo 1, o livro de Jó já destaca que ele era da terra de Uz. Então Jó era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao lado de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então, onde Jó viveu, onde se deu a existência, a passagem da vida e de toda a história de Jó, é uma região conhecida, uma região apresentada tanto pela história quanto pela geografia bíblica e também pela geografia universal, quanto pela história universal. Vamos ver aqui sobre a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Que período é esse e quem representa esse período? O período patriarcal é um período que vai do ano 2000 a.C. até o ano 1200 a.C. Dentro desse período de 2000 a.C. até 1200 a.C., são conhecidos os três principais patriarcas da história judaica. No caso, é conhecido o patriarca Abraão, o patriarca Isaque e também o patriarca Jacó, e os estudiosos e os comentaristas e escritores de livro situam Jó dentro desse período patriarcal. Dentre outros, alguns fatos contribuem para o entendimento. Veja bem, em Jó capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver que o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. E um outro fato importante que a gente vê no Pentateuco é que no Pentateuco a figura feminina ou as mulheres, elas eram proibidas, não eram-lhes permitidas serem co-herdeiras. Apenas quem tinha direito a heranças era apenas herdeiros masculino. E nós vamos entender também, então, que o livro de Jó e a existência de Jó veio até mesmo antes da lei mosaica. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. A gente pode ver isso em Jó, capítulo 42, capítulo 15. O que não era permitido pela lei mosaica, a gente pode ver isso em Números, capítulo 27, versículo 8. Então, nós vimos aqui que a história de Jó se passa antes mesmo da própria instituição da lei e da própria existência da lei mosaica, ok? Então, esse é o nosso primeiro capítulo, apresentando então aqui para nós a autoria do livro, o local e a data do livro de Jó e essas particularidades que eu falei aqui por último. Vamos ver aqui de forma breve a estrutura literária do livro de Jó. Primeiro, ele é identificado como um livro onde o seu gênero literário está enquadrado dentro da prosa e poesia. O estilo como esse livro foi escrito, como se dá a narrativa da história de Jó. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não o torna o livro de Jó menos inspirado que outros livros da Bíblia, mas
que ele pertence a um diferente gênero literário. A forma como foi escrita, como foi registrada a história se deu no formato de prosa, no formato de poesia, ok? Vamos ver como é a organização do livro. No texto em poesia, que é o livro de Jó, a seguinte organização. Como esse livro ele é organizado? Ele é organizado da seguinte forma. Primeiro, tem um monólogo feito por Jó. Depois tem 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, né? Que no caso, 3 ciclos de diálogo, que era Jó conversando com Elifaz, Jó conversando com Bildade, Jó conversando com Elifaz. Aí depois vem um quarto discurso de um quarto amigo de Jó, que esse quarto amigo é justamente Eliú, um quarto amigo que aparece mais à frente da história, nos capítulos mais avançados, indo mais para o final da narrativa da história de Jó. Seguido pela revelação de Deus. Então, tem o monólogo, tem o ciclo de conversa com Jó, com seus 3 amigos, depois um outro discurso com o jovem Eliú, e por fim nós vamos ver a revelação de Deus, onde Deus manifesta o seu poder e graça. E para terminar, quando a gente vê a conclusão do livro, a gente vê a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Uma observação do comentarista, do pastor José Gonçalves, é que dentro do livro de Jó, ele tem abundância de figuras de linguagem. Então, o livro ele é rico em metáfora. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico para dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Ok? Então nós vimos aqui a estrutura então do livro de Jó. E partindo para o nosso último tópico sobre o livro, nós vamos ver aqui alguns pontos interessantíssimos e que cabe muito à nossa reflexão. O terceiro tópico vai falar sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Então, os próximos 3 tópicos que eu estarei citando, na verdade, são 3 perguntas. A primeira pergunta aqui do nosso terceiro tópico diz: por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas, né? É algo que às vezes nós questionamos sobre Jó, né? O porquê do sofrimento de Jó. E uma pergunta que permeia todo o livro é justamente essa: por que sofre o justo? Ou por que o justo sofre? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Então, quando você faz a leitura do livro, aparecem esses questionamentos baseados na história de Jó. Vejamos aqui, ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Então, tanto teólogo quanto filósofo têm procurado dar uma explicação para esse dilema, porque o justo sofre e porque os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. No contexto de Jó, vejamos bem isso aqui. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofrem em consequência de seus pecados, né? Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Então, nós vimos isso no contexto onde um dos amigos de Jó procura tirar de Jó uma possível confissão
de pecado de Jó, para poder justificar o seu sofrimento. Olha só, não estamos afirmando que a ideia que prevalece é de que somente os maus sofrem consequências dos seus pecados. Mas aqui nós vimos que tem esse pensamento quando se lê o livro e até mesmo tomando, por exemplo, o questionamento de um dos amigos de Jó. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, nós vamos aqui para uma segunda pergunta. Existe bondade desinteressada? E você vai entender por que eu estou fazendo ou por que o comentarista colocou essa pergunta. Existe bondade desinteressada? Vejamos, para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. O que isso aqui quer dizer? Eu vou repetir a leitura. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. O que isso aqui leva-nos a entender? Que qualquer prática, qualquer coisa que nós fazemos que está relacionada à nossa fé, que está relacionada a uma religião, dá a entender que é uma troca. E onde é que nós vimos isso? Na narrativa, logo no começo do livro de Jó, quando existe ali uma conversa, um diálogo entre Deus e o diabo, nós vimos o diabo dizendo para Deus que Jó vamos dizer, ele era temente a Deus, ou ele tinha uma vida espiritual reta diante de Deus, só porque Deus cercava Jó de bens, né? Então isso é uma ideia que muitas pessoas ainda carregam, como se qualquer prática religiosa, como expõe o nosso comentarista, fosse uma espécie de barganha. Eu vou para a igreja, em troca disso eu quero que Deus me faça prosperar. Eu vou dar uma oferta, em troca disso eu quero tal bênção material. Eu vou dar outras contribuições, esperando que Deus te dê algo em troca. Isso aqui é uma espécie de um relacionamento com barganha, de troca diante de Deus. Mas será que com Deus é assim que as coisas funcionam? Você tem que dar algo para Deus poder te dar algo em troca? Vejamos, o nosso comentarista, ele coloca aqui que essa tese é a tese do diabo, porque foi o que o diabo falou para Deus. Jó, ele é justo, ele é reto, ele é temente, ele é um homem que desvia do mal, como Deus deu testemunho dele, e o diabo alegou dizendo que ele é desse jeito, porque Deus o enchia de bens, ou Deus o completava a sua vida com muitos bens. Então, essa ideia de que nós servimos a Deus, ou qualquer pessoa que pensa que para Deus poder abençoar, a pessoa tem que exercer determinadas práticas em relação à obra de Deus, isso aqui leva-nos a entender que é um engano. Deus, ele não faz troca conosco. Como eu disse, eu vou dar algo para a obra de Deus, eu vou dar algo para o reino de Deus, para poder receber algo em troca. Essa é um pensamento, talvez uma mentalidade, que ela está em desacordo, está em desarmonia com a palavra de Deus. Nós não precisamos dar nada para Deus, para que Deus dê algo para nós. E Deus também não está esperando algo de nós para poder retribuir. Deus não busca em nós um relacionamento de barganha. Deus não busca conosco um relacionamento de troca. Ah, se você me der isso, eu pego e te abençoo. Nós vamos entender no decorrer desse trimestre, estudando esse livro, e por que não dizer, nós faremos pela palavra de Deus algumas correções de mentalidades ou de práticas ou de pensamentos que
existe uma troca dentro desse reino. Vamos ser sábios e vamos aprender com a palavra de Deus no decorrer desse trimestre. Então a pergunta é: existe bondade desinteressada? Bem, para ele, no caso para o diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Isso é o que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele acusou Jó diante de Deus. Porque Jó era um homem agraciado com muitos bens, tinha uma família formidável, Jó era cercado de amigos e Jó tinha uma boa saúde, né? Então, nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Deus enche uma pessoa de bens, então todas as pessoas que foram contempladas com bens diversos do Senhor serão devotos ao Senhor. Mas o bem aqui, o bom aqui é que Jó, nós podemos já adiantar isso aqui, que Jó não tinha a sua vida edificada ou firmada em Deus, ou a sua fidelidade a Deus, não tinha como base os seus bens materiais, ok? Então, todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Infelizmente, é o que nós vimos hoje em muitas pessoas. Às vezes, a pessoa se dirige a uma igreja pensando em recompensas materiais, mas o que está em primeiro lugar, quando nós procuramos Deus por intermédio de uma igreja, quando nós vamos à igreja para poder cultuar, em primeiro lugar, quando nós recebemos ao Senhor ou aceitamos a Jesus Cristo, em primeiro lugar nós queremos a salvação da nossa alma. Nós queremos a pessoa de Deus na nossa vida por intermédio do Espírito Santo, e assim a nossa alma ser aliviada pelo peso do pecado, pelo peso da culpa, ser aliviada ou ser purificada de todos os pecados que foram cometidos, porque agora recebemos a Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar-nos de todos os pecados, e agora nós vivemos e convivemos com a pessoa do Espírito Santo no nosso interior. Então o foco tem que ser a salvação da nossa alma. Quando Jesus Cristo vir arrebatar a igreja, todos aqueles que estiverem firmes em Jesus, deixarem essa terra e ir morar eternamente com o Senhor nos céus. O foco principal de se buscar a Deus, o foco principal em se fazer parte do reino de Deus aqui na terra, é objetivando manter a nossa alma por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do ensino, por intermédio da comunhão com Deus, com os irmãos, com o próprio Deus, para que nós estejamos sempre com a nossa alma purificada, sempre com a nossa vida preparada para poder encontrar com o Senhor. Os bens materiais poderão vir em segundo plano em decorrência da nossa aceitação a Jesus Cristo. Não que isso seja primordial. Deus pode sim conceder bens materiais, pode, mas nós buscamos a Deus não tendo isso como prioridade, ok? Então Satanás, ele estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Para ele, Jó só servia a Deus, Jó só tinha uma vida espiritual em dia porque ele era cercado de bem. E o livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Nós conhecemos o decorrer da história, que nós vamos desdobrá-la em próximas lições. Nós vamos ver qual foi o comportamento de Jó e que tudo sirva de muito exemplo para nossas vidas. Vamos para o nosso último item aqui, o nosso último subtópico. O nosso último subtópico vai falar: pode o homem compreender Deus? Pode o homem compreender Deus? Os capítulos, ou os últimos capítulos de Jó, mostram os impactos que a revelação divina tem sobre o homem. Uma coisa é a gente entender Deus. Uma outra coisa é a gente ter a experiência, é experimentar. E normalmente nós temos uma experiência
nós somos impactados mediante uma revelação divina. Ou os homens também são as outras pessoas do passado, homens do passado, foram impactados mediante a revelação divina. Vamos ver a história de Paulo, ou a história de Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo. Então, Paulo, ele foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Muitos de nós conhecemos a história que Paulo, antes como Saulo, numa perseguição a cristãos, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a ele numa visão, segundo Atos capítulo 9. Ali Saulo foi impactado e dali em diante ele passou a ter experiências com Jesus e ter experiências com Deus. Antes ele perseguia os cristãos por saber sobre Jesus. Ele era contra o que se chamava seita dos nazarenos. Mas, na verdade, quando ele teve a revelação, quando ele foi impactado pela revelação divina, a vida de Saulo mudou. Posteriormente, Paulo teve o nome de Saulo. Assim também, Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Nós vamos ver agora Jó não conhecendo Deus só de ouvir falar, mas a partir do capítulo 38 do livro de Jó, nós vamos ver ele experienciando, tendo uma experiência com o próprio Senhor. A questão para Jó não foi o tanto de entender, né? Mas tudo mudou na vida de Jó quando ele passou a experimentar Deus. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. O livro de Jó não acabou com Jó apenas servindo a Deus porque ouvia falar de Deus, mas nós vimos que ele teve uma experiência com Deus. E ele registrou isso, está registrado no livro, no capítulo 42, versículo 5, uma porção bíblica muito conhecida, quando Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, né? Lá no finalzinho do livro, Jó vai dizer: eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Deus revelou-se a Jó e a partir dali a história dele foi mudada. Eu quero citar aqui rapidamente 7 características principais que marcam o livro de Jó. A primeira é que Jó era um habitante do norte da Arábia, foi um não israelita, justo e temente a Deus. E esse livro é o mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. O livro de Jó é o livro mais profundo que existe sobre os segredos, sobre os mistérios do sofrimento do justo. Queremos entender o porquê o justo sofre, queremos entender sobre o sofrimento de uma pessoa justa. O livro de Jó, ele é o mais profundo dentro desse assunto. Uma terceira observação: o livro revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos. O livro revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, que era a alegação de Satanás quanto à pessoa de Jó, nós vimos que enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está operando para depurá-la, para poder deixar essa fé muito mais apurada, uma fé muito mais consistente, que tenhamos uma fé qualificada em Deus e que essa fé seja aprofundada. Enquanto Satanás está querendo destruir a fé, Deus, no momento da prova, está operando esse processo, vamos dizer assim, de depuração, né? De tornar a nossa fé com mais qualidade, de tornar a nossa fé muito mais aprofundada nele. A perseverança de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus
prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. A expectativa de Satanás era uma, né? Mas Deus conhecia a Jó. E a perseverança de Jó permitiu que o propósito de Deus prevalecesse, sobrepusesse a expectativa de Satanás. Então, nas nossas palavras, Deus apostou em Jó, até mesmo porque Deus é presciente, Deus apostou em Jó e Jó perseverou na sua fé e o propósito de Deus realmente prevaleceu sobre a opinião e sobre a expectativa de Satanás. O livro é de valor inestimável pela revelação bíblica que contém sobre assuntos chaves como, dentro do livro de Jó, você vai encontrar assuntos chaves como Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça, o arrependimento e a fé. Então, todos esses temas de muita importância, biblicamente falando, eles estão dentro do livro de Jó. E, por quinto, nós vamos ver que boa parte do livro de Jó ocupa-se de avaliação teológica errônea no livro, talvez indique tratar de um erro comum entre o povo de Deus. Esse erro que exige correção. Deixe-me voltar aqui na leitura. Boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro, talvez indique tratar-se de um erro comum entre o povo de Deus. Erro esse que exige correção. Ou seja, nós lemos às vezes o livro de Jó e erroneamente nós concluímos sobre a questão do sofrimento. Mas nós estamos vendo o nosso comentarista falando que esse erro exige uma correção e nós entenderemos isso no decorrer do estudo. Bem, eu quero parar aqui dizendo que Jó demonstra com toda clareza o princípio bíblico. Jó demonstra com toda clareza o princípio bíblico. Qual princípio bíblico? Os crentes são transformados pela revelação. Os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Então, quando Deus se manifesta, quando Deus se revela na vida do crente, verdadeiramente ele é transformado. Não são informações que transformam, mas sim a revelação divina. Vamos concluir a nossa aula? Vamos terminar aqui. Nós já passamos dos nossos 30 minutos nessa aula de abertura, mas vamos concluir. Então a gente viu que o livro de Jó apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Então é um livro que realmente tem muita profundidade, tem muita coisa para nos ensinar no decorrer desse trimestre. E nós vimos que esses princípios que nós encontramos no livro de Jó são para todas as épocas e para todas as culturas. E o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Mesmo que o homem não seja consciente, ele não esteja consciente. O anseio, o desejo da alma do homem, muitas vezes um vazio que ele sente na alma, ele sente esse vazio porque a alma anseia pela presença de Deus. O vazio que existe na alma humana, ele é preenchido pela presença de Deus, ok? Vamos encerrar. Chegamos ao final da nossa primeira aula do quarto trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Na próxima aula nós estudaremos quem era Jó. Nós agora demos apenas uma pincelada, uma visão panorâmica. Na próxima aula nós estudaremos quem ele era, quem era Jó. Você gostou dessa abertura, dessa aula introdutória? Você gostou? Então clique aí em curtir, curta esse comentário. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe essas aulas e, como é tudo gratuito, faça isso para que a palavra de Deus, para que o ensino da palavra de Deus tenha mais alcance. Tudo bem? Nós vamos encerrar por aqui.
Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a vida da sua família. Eu te espero na próxima aula.